Olá, estamos começando mais um programa Contraponto e hoje o nosso convidado é o Felipe Bernardo Furtado Soares. O Felipe é advogado, mestre em Direito, em Filosofia do Direito, na Universidade Federal de Minas Gerais. Teve como orientadora, né, nossa querida professora Miraci Agostin, ativista, né, pelos direitos humanos. E aí, Felipe, bem-vindo ao nosso programa, satisfação tê-lo aqui. E eu queria que você explicasse, falasse um pouco a respeito da sua dissertação, né, que te levou também a se envolver na defesa de direitos, né, de pessoas que fazem intervenções urbanas, as mais variadas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua dissertação, qual que foi o tema central. Boa tarde. Na dissertação que eu defendi agora no final de agosto de 2016, o tema central foi a questão da pichação em relação ao direito, relacionada ao direito à cidade. E aí eu abordei tanto a questão da repressão que acontece hoje em Belo Horizonte, como a questão de como os pichadores vivenciam, experienciam a cidade de uma maneira muito diferente. E aí um conflito, na verdade, entre essas duas visões de cidade, entre as forças repressivas do Estado, que em Belo Horizonte é um contexto muito específico, a gente vai falar um pouco aqui mais hoje, e como os pichadores vivenciam a cidade, a partir dessa temática do direito à cidade, da ocupação do espaço urbano, dos espaços públicos. E quais foram as suas conclusões assim, na sua dissertação? Assim, o que como é que fica o direito à cidade, dos cidadãos? Como é que é a postura do Estado em proteção? Quem que o Estado tem protegido? Né? A gente sabe que né, historicamente protege alguns, né, e outros não. E qual que é essa visão? Assim, o que você percebeu na sua dissertação com relação à visão dos pichadores, da pichação na cidade? O que a gente vê assim é que há o pensamento hegemônico sobre a cidade, que é reproduzido pelas forças estatais, ele é muito focado na defesa da propriedade, né? E a propriedade aí não é só a propriedade privada também, assim, o imaginário da propriedade, ele extrapola a questão da propriedade privada, do proprietário individual, e vai para os equipamentos públicos, para o patrimônio tombado, né? Que é uma propriedade que ela deve ser mantida intocada, e deve ser mantida intocada. Ao revés disso, os pichadores vivenciam a cidade de outra maneira. Eles acham que a cidade deve ser apropriada, deve ser utilizada, deve ser ocupada. Aí um exemplo interessante que a gente tem, que a pichação ela é um crime contra o meio ambiente. Então, em tese, ela nem é um crime contra a propriedade diretamente. Apesar da gente ter visto que, na verdade, ela afronta diretamente a lógica de propriedade que ordena nossas cidades atualmente. Mas os pichadores têm uma reivindicação jurídica implícita à pichação, que está expressa num verso de um rap do Fabrício FBC, que é: pichei seu muro tio do lado de fora que a rua que é nossa. Que do muro para fora não seria mais propriedade, né? Então aí não estaria mais abarcado essa lógica que ordena a nossa cidade. Eu acho, então, esse é um contraponto interessante que a gente pode fazer e que é uma das conclusões às quais eu cheguei. Isso. Né? Pois é, e como é que tem sido? Belo Horizonte tem tido uma postura de repressão dura, né, à pichação, que tem sido diferente que ocorre em outros lugares, né, pelo Brasil afora, e talvez até em outros lugares do mundo. Existem aí processos, né, onde o Ministério Público pede penas pesadas, né, para essas pessoas. Como é que você está atuando nesses processos? Como é que estão esses processos? A minha atuação, tanto nesse processo como na pesquisa, começou através da Frente Cultura de Rua, do programa Cidade Alteridade, coordenada hoje pela Ludmila Zago. E nessa pesquisa, eu acompanhei vários processos relacionados à pichação, inclusive uns mais recentes, a partir de 2015, que levaram a uma condenação de uma pessoa por pichação, 8 anos e 6 meses de condenação. 8 anos de condenação. Isso. Pela pichação. Por uma pichação na Biblioteca Luiz Bessa, na Praça da Liberdade. Uma pichação que durou 12 horas, menos de 12 horas, foi limpa logo na manhã do dia seguinte que foi feita, e foi limpa com detergente e uma bucha comum que tinha lá. Não foi nada de especial comprado para limpar. Não teve depredação nenhuma, nada, não zero. Teve gasto nenhum. A biblioteca funcionou normalmente no dia seguinte, os livros da biblioteca estão todos lá, as estátuas pichadas foram limpas com esse material simples, sem necessidade de nada, e a pessoa responsável por essa pichação, que confessou o crime, foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão. E é interessante que uma das frases
que a Ludmila, a coordenadora, sempre lembra também, uma das fases caprichadas foi qual será o futuro do Brasil? E que no momento que a gente está hoje é quase apocalíptica, né? Não sei se... Sim, e é uma resposta absurda, né? Porque isso, cadeia não resolve coisa nenhuma, isso é uma coisa absolutamente desproporcional, né? E aí, depois disso, ainda teve a pichação na igreja. Aí, nesse mesmo processo, hoje nós temos 17 pessoas com tornozeleiras eletrônicas, sem poder sair de casa durante o período noturno, há quase um ano já. E, além disso, depois, em abril de 2016, a gente teve a pichação na igreja da Pampulha, que levou mais 2 pessoas à prisão, que estão aí até hoje, há 6 meses já, presas, sem sentença ainda. Pois é, você como pesquisador do direito, né, mestre em direito, em filosofia do direito, você acha que esse tipo de medida, ela resolve alguma coisa? Porque, às vezes, o telespectador pensa, olha, mas aí já picharam meu muro, não sei o que, eu pinto de novo, não sei o que, tem essa visão, né, a solução é por aí, né? Eu entendo que a prisão, além dela ser absolutamente desproporcional nesses casos de pichação, em que o dano é ínfimo ou quase inexistente, porque, na verdade, no caso da biblioteca, você não pode nem falar que houve dano, né? Se houve uma sujeira, que ela foi limpa, né? O dano você não limpa ele, né? O Ministério Público fala em depredação do patrimônio público, patrimônio histórico. Não houve depredação absolutamente nenhuma. No máximo, mas é um termo recorrente feito na denúncia, né? Isso, relacionar ao vandalismo, né? Comparar com essas questões de quebrar um bem público, né? Que, na verdade, a pichação é intervenção estética, né? Ela não altera a estrutura nem a finalidade do bem que ela atinge. E outra coisa que a gente viu muito na pesquisa, entrevistando moradores de casas pichadas, é que a principal medida que eles reclamam é a limpeza do muro pichado. E a prisão, ela não atinge essa finalidade, né? Essa é outra coisa que eu pude perceber ao longo da pesquisa. Que os moradores reclamam por muita coisa, mas a ação do poder público, tentando atingir muitas vezes o clamor social, não atinge nem essa principal reclamação dos moradores de prédios pichados. Ou seja, o morador continua com o prédio pichado e o Estado, ao encarcerar uma pessoa, né, ou colocar uma tornozeleira, pode destruir a vida de uma pessoa. Né? O que nós estamos vendo no caso das tornozeleiras, por exemplo, são vários das pessoas submetidas a essa medida, perdendo emprego, perdendo possibilidade de emprego, possibilidade de estudo, e sem nenhuma medida do Estado para ressocialização ou ressarcimento dos danos que as pessoas supostamente causaram, né? Depois eu acho, você fala dessa pichação, qual será o futuro do país, né? A gente vive, infelizmente, um momento trágico, né? Horroroso da nossa história, né? Um crescimento do fascismo, da intolerância, né? Essa lógica punitiva que vai só crescendo e que só vai inspirando mesmo ódio, raiva, confronto, né? E não soluciona o problema de jeito nenhum. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a tornozeleira, que é o impacto que pode ser, ou que você tem visto nesses processos, o impacto disso na vida das pessoas. Porque hoje é uma tendência no direito penal de utilização das tornozeleiras contra a questão do encarceramento, né? Por isso ela seria uma coisa positiva. Porém, o que a gente vê nesse caso dos pichadores é que além da motivação dela ser absolutamente genérica, que era pichadores picham durante as madrugadas. Portanto, essas pessoas são acusadas de serem pichadores, elas devem ficar monitoradas durante todo o dia e não podem sair de casa durante a noite. Absolutamente genérica, não aponta nenhum fato concreto, né? Além disso, as consequências emocionais e para a vida pessoal e para a vida cotidiana são... A gente teve casos de diagnóstico de casos de depressão diante do uso da tornozeleira, além desses fatores que eu citei, de perda de emprego, perda de oportunidade de estudo, etc. E muitas vezes, como ela é vista como uma medida benéfica, como se fosse uma benesse do Estado, porque a pessoa poderia estar presa, o tratamento dispensado pelo Estado, às vezes, é até pior do que a pessoa que está presa, em termos de acompanhamento psicológico e desse apoio que às vezes, a pessoa encarcerada tem mais próximo, né? Eu tenho um texto escrito com o professor Virgílio Matos, né, que também é um ativista, professor de direito penal, que é contra o cárcere, contra o encarceramento, falando um pouco dessa questão da tornozeleira e desses efeitos psicológicos gravíssimos que tem, né? O texto até chama o cárcere dentro da cabeça, né? É como que isso marca a pessoa, né? E essa marca, ela é uma marca que
Isso existia na Idade Média, né? Isso. Você marcava a pessoa e essa marca acompanhava para onde ela fosse, né? Então, essa suposta medida benéfica não é bem assim, ela causa consequências né, diversas na vida da pessoa. Felipe, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o Contraponto, né? E nesse programa estamos conversando com Felipe Bernardo Furtado Soares. Ele é advogado, mestre em Direito, em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ativista pelos direitos humanos, né? Aqui no estado de Minas Gerais, e foi orientando da nossa queridíssima professora Miraci Agustin, né? Na Faculdade de Direito da UFMG. A gente estava conversando com o Felipe, a dissertação de mestrado do Felipe foi sobre pichação, e nós estamos conversando sobre a política de repressão violenta que tem ocorrido em Belo Horizonte, né, contra essas pessoas, né, e como que tem sido os processos que já ocorrem, etc. O Felipe, eu queria, na sua pesquisa, você aborda essas questões, e você tem conhecimento dessas políticas, como que são essas políticas com relação à pichação, ao grafite, né, em outras cidades de Belo Horizonte. O que a gente pode dizer no primeiro momento que talvez o fenômeno da pichação, né, ou do grafite seja quase que global, né? Ele está presente em grandes metrópoles pelo mundo afora. Né? E como tem sido essa postura com relação a isso? Né? Que você falasse, primeiro, a diferença entre pichação, né, e o grafite, e a postura ou as políticas públicas para discutir essa questão com a população. Aqui em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, ou até outro país do mundo que você tenha pesquisado. É uma coisa que eu costumo falar durante a pesquisa, e isso está na dissertação, é que Belo Horizonte é certamente a cidade no Brasil que mais reprime a questão da pichação, e talvez no mundo também seja essa cidade, porque não temos notícias de nenhuma condenação relacionada à pichação no montante que foi a da pessoa que pichou a biblioteca. 8 anos... 8 anos é um escândalo, é um escândalo, né? É um absurdo. Há casos, por exemplo, na Austrália, que eu sei que há prisões direcionadas a pessoas que fazem grafismos urbanos, que seria esse gênero, mas aí uma coisa, primeiro, é você estar preso na Austrália, outra é você estar preso no Brasil. E lá são penas de 2, 3 meses, muitas vezes fica-se poucos dias na cadeia e depois já parte para um outro tipo de regime. Mas a diferença, hoje, no Brasil, na verdade, é onde existe essa diferença entre pichação e grafite. É uma especificidade da legislação e da cultura brasileira, inclusive. Os dois são crimes, em tese, mas o grafite ele sofreu uma descriminalização condicionada, que quando ele é feito com autorização e com intenções artísticas, ele deixa de ser crime. Mas o que a gente vê muitas vezes, isso não representa o que acontece nas ruas. Essa diferenciação nas ruas não é tão clara assim. Muitas vezes as pessoas, os grafiteiros, os pichadores, consideram o grafite apenas aquele que é feito sem autorização. O grafite feito com autorização, ele seria outra coisa que se utiliza daquela técnica, né? Em Belo Horizonte, em outros lugares, por exemplo, em São Paulo, no Rio, há um incentivo muito grande ao grafite, com políticas públicas direcionadas ao grafite. E ainda que a pichação lá seja crime, por ser tratado numa lei federal, a gente não tem notícia da utilização dos métodos que se utilizam em Belo Horizonte, como a classificação como crime de dano ambiental, crime de dano ao patrimônio, formação de quadrilha. Né? Quadrilha, eu vi na denúncia do Ministério Público, faz menção a uma quadrilha de criminosos, né? Que é um exagero completo. É um exagero, né? Uma aberração. Apologia ao crime também, que é um tipo penal muito frequentemente usado para qualificar as fotografias postadas no Facebook e blusas utilizadas com menções a grafite e pichação. Então, assim, esse tipo de criminalização a gente não tem notícia em nenhum outro lugar. E muito com a utilização da mídia também,
para esse processo. Igual no Rio, recentemente, no começo do ano, o relógio da Central do Brasil, um monumento histórico de âmbito nacional quase, foi pichado, o pichador gravou um vídeo dele pichando, postou nos jornais e a cobertura da imprensa foi tentando compreender aquele ato, não criminalizando e simplesmente acusando e reprimindo. Em Belo Horizonte é muito pelo contrário, né? A primeira versão é sempre a da repressão, a do encarceramento. Em São Paulo também, recentemente, tivemos a pichação no Monumento à Bandeira. Os bandeirantes, né? Isso, Ali que na verdade é uma segunda intervenção naquele mesmo monumento. O ano passado, eu acho que teve uma, inclusive com frases escritas com a tipografia da pichação. E apesar de ter um discurso tentando questionar aquele ato, reprimi-lo, há sempre também a gente vê nas coberturas de tentativa de compreensão daquilo. Em Belo Horizonte, por outro lado, quando a igreja da Pampulha foi pichada, uma professora da UFMG, a Regina Helena, postou no Facebook uma tentativa de compreensão daquele ato como uma colocação do dissenso dentro do consenso, que é a questão do patrimônio, e sofreu inclusive ameaça de agressão. Pois é. Então, essa fúria punitiva, né? Isso é muito grave. Outro dia a gente tem, eu coordeno aqui uma rede na região sudeste, Belo Horizonte, chama a Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. E a gente tem uma outra perspectiva com relação às questões, principalmente a esse direito punitivo, ao direito penal, ao crescimento, né, da criminalização de tudo, que não resolve nada e, como eu disse, só gera ódio, né? As pessoas começam a achar, não, o fulano é bandido, é o bandido mocinho, essa simplificação do mundo, né? E as coisas são muito mais complexas. E eu vi de um pesquisador de Quito, né, que é um indígena quechua, o professor Raul Assag, ele falando, por exemplo, nas culturas, que são, falando dos quechuas, aimarás, nos Andes, são milhões de pessoas, né, que eles não têm essa lógica punitiva de encarceramento. Né? Então, quando, por exemplo, ocorre algum ato que a comunidade julga como sendo um ato ofensivo à comunidade, né, em vez de punição, há um acolhimento dessa pessoa. Ou seja, a comunidade começa a se perguntar o que levou essa pessoa a fazer isso, o que ela está querendo dizer com isso. Né? E aí a gente consegue solucionar o problema. Né? No caso das pichações aqui em Belo Horizonte que levaram ao encarceramento, a gente pode pensar tanto na frase que a gente já falou lá na biblioteca, e se a gente discutisse essa frase, né, enquanto comunidade, e no caso da igreja, o investimento que a pichação, no final das contas, um patrimônio que estava para ser tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco, não tinha um guarda municipal e uma câmera ligada para protegê-lo no dia que a pichação foi feita. Logo depois que essa segurança toda foi retomada. E o investimento financeiro que foi feito na região da Pampulha, para que ela fosse reconhecida como patrimônio da humanidade, na ordem de 150 milhões de reais, pela Prefeitura de Belo Horizonte. Seria essa uma prioridade da sociedade, da comunidade belo-horizontina? Atrair o turista estrangeiro? Seriam questões que a gente poderia discutir, inclusive, a partir da pichação que foi feita, né? E o que é patrimônio, né? Porque o próprio pichador da Pampulha, o Maru, ele me disse, e eu acreditei, porque ele falou muito sinceramente comigo, que não sabia que daria todo esse problema para ele. Ele não reconhecia na igreja todo aquele patrimônio, né? Patrimônio, como sendo um patrimônio que tenha valor para ele, né? Exatamente. Ou diríamos para uma parcela talvez muito expressiva da população de Belo Horizonte. Né? Ou seja, quem define, né, quem decide o que é o patrimônio histórico, o que é valor, né, histórico. Né? Eu acho que para cada um a gente tem referências na cidade que são distintas. Né? De acordo com a história de cada um, de acordo com a história dos vários grupos, comunidades, né, que constituem a cidade. E, pois é, e aí nosso tempo está acabando. Eu queria, assim, que a gente tem um minuto e pouco, você falasse assim, qual é o recado? Assim, na sua pesquisa, nas suas reflexões e acompanhamento, qual é o recado que está presente nas pichações? Né? O que as pessoas estão querendo falar? Eu acho que a pichação, uma das coisas que eu concluí está sendo construída uma outra cidade através das pichações e através dos grafites também. E a gente tem que ter um olhar mais atento a essas pichações e tentar compreender qual que é a proposta de cidade que está implícita aí. Uma cidade aberta a intervenções, aberta a ocupações, em que a propriedade privada não vale mais que a liberdade de expressão e de manifestação artística, ideológica, política e de circulação pela cidade, que a pichação dá muito isso ao pichador também. Circulação e conhecimento da cidade. Pois é, e aí só uma questão rapidíssima, né, pelo tempo, mas assim, você disse que com relação ao grafite, o grafite autorizado não é crime. Isso. A pichação, ela aparece na... Pela lei
sempre crime? Seria sempre crime. Ela não pode ser autorizada? Mas eu entendo que se o proprietário, como propriedade é disponível, ele pode dispor da... Sim, né? Posso autorizar na minha propriedade. Isso. Inclusive, na biblioteca que foi pichada e levou a condenação de 8 anos, hoje nós temos lá na mesma vidraça que foi pichada, uma intervenção que remete à pichação autorizada, que aí lá agora ela é vista como arte, né? Ela foi autorizada. Sim. Bom, Felipe, muito obrigado, né? Eu acho muito esclarecedor, né? E é importante aí que nós, né, moradores de Belo Horizonte, que a gente discuta a cidade, né? Que a gente construa uma cidade, seja uma cidade para todo mundo, as pessoas que concordam, que discordam, das intervenções, como elas se devem dar, mas isso a gente vai resolver sempre por meio do diálogo. Não, nunca por meio da violência, da repressão, do encarceramento, né? E ainda mais dentro desse discurso punitivo que é meio delirante, né? Você imaginar que tem um cara jovem, né, como se ele colocasse em risco a própria cidade, né? A própria existência. Há 8 anos, você destruir parte da vida de uma pessoa, né, por uma questão que pode ser resolvida na cidade de uma outra maneira, de uma maneira inteligente, dialógica, e não dessa forma repressiva, como tem ocorrido na cidade de Belo Horizonte. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.